Olá, queridos catequizandos, é com muita alegria que estamos aqui neste canal para mais uma catequese. E neste encontro de hoje nós vamos iniciar no nosso livro. Já te convido a pegar o seu livro da catequese, este livro na qual você já tem em mãos. Abrindo lá na página 96, nós vamos observar que ele começa com um novo tema. Vamos falar sobre a purificação e iluminação. Purificação significa que nós precisamos nos purificar de algumas coisas, situações que acontecem em nossas vidas, e a catequese vem exatamente para nos orientar sobre isso. Da mesma forma, iluminação. Iluminar, assim como uma lâmpada ilumina um quarto escuro, algo onde esteja escuro, a catequese, com a palavra de Deus, com o catecismo, também vem iluminar, porém iluminar a nossa vida, abrir os caminhos por onde vamos passar iluminados para que a gente não tropece. O encontro de hoje, então, é o encontro 30º da segunda turma do Crisma. E o tema da nossa catequese hoje é comunidade de fé, lugar de vida e de perdão. Onde há perdão, amor, comunhão e bem-querer, há alegria. Ou seja, se eu amo o próximo, se eu perdoo o próximo, se eu estou em comunhão com o próximo, como vimos na catequese passada, se nós queremos o bem do próximo, ali também existe a alegria, porque vem de Deus. Uma vez que eu perdoo o próximo, eu também sou perdoado por Deus, por isso nós rezamos o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E na medida em que somos perdoados e que nós damos o perdão ao outro, a alegria brota em nosso coração, porque Deus ali está. Na seção Fique Ligado, na página 98, ele vai trazer para nós exatamente essas reflexões acerca do perdão, do viver em comunidade de fé. E todas as vezes que perdoamos, o catecismo vai nos dizer que nós encontramos então o olhar compassivo de Deus. Ou seja, esse olhar compassivo de Deus, ele se volta para nós. E então nós somos acolhidos por Deus e somos perdoados. Perdoar também significa corrigir o desvio. Às vezes caminhamos por caminhos que não são retos, são desviados do caminho de Deus. E aí quando nós somos perdoados, nós voltamos, corrigimos esse desvio, esse caminho. E nós reconhecemos então nossas faltas diante de Deus. Isso é de suma importância na catequese. Reconhecer as nossas faltas. Assim como Zaqueu. A proposta propõe para nós aqui, em Lucas 19, 1, 10, onde Zaqueu, ele também tem o perdão. Zaqueu, ele reconhece os seus erros. Zaqueu era um cobrador de impostos, cobrava injustamente, indevidamente, vivia numa vida injusta. Mas quando ele viu Jesus, ele reconheceu que ele era pecador e que ele precisava voltar, reconciliar-se com o Senhor. E nessa reconciliação, ele passou a ter uma admiração, um amor tão intenso, essa alegria de viver em comunidade, que ele olhou para Jesus e disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres exatamente para reparar os meus pecados. Quando falamos na reparação dos pecados, é o que a catequese nos ensina, que está ligado aos sacramentos. O sacramento da reconciliação, que é a penitência, a confissão. Por isso, nós vimos a semana passada na catequese, né, sobre a Eucaristia, sobre a comunhão. No encontro anterior ainda nós vimos a respeito do domingo, o dia do Senhor, porque toda a catequese está exatamente ligadas aos sacramentos. E o perdão é de suma importância. As comunidades cristãs, na antiguidade, as primeiras comunidades cristãs, elas viviam na união, elas viviam na partilha, elas viviam no amor, essa partilha do pão, a partilha do ter com o outro, né? A comunhão, o testemunho cristão. E quando as pessoas tinham esse amor, essa fidelidade na comunidade, a comunidade em si atraía as pessoas. Então as pessoas eram mais cristãs, viviam ali na comunidade, com esse estilo de vida em que a partilha fazia parte delas. Para isso, viver essa comunhão, havia entre elas então exatamente o perdão. Por quê? Ninguém consegue viver bem sem
perdoar. O perdão, a falta de perdão, ele mata a nossa alma, tira a nossa alegria. Quem cultiva o rancor, a falta de perdão, ele não cultiva alegria, não sabe viver a alegria em Cristo. Por isso, nós precisamos experimentar a bondade de Deus. E como nós experimentamos? No perdão, vivendo de fato em comunhão, tendo um coração arrependido dos nossos erros. Para iluminar toda a nossa catequese, lá na página 99, vai ter a seção Recordar. O que nossa vida está dizendo? Aqui traz algumas perguntas para que possamos fazer aí em casa. Em que momentos você recebeu o perdão? Em que momentos você perdoou? A falta de perdão, ela traz grandes consequências para a nossa vida, mas também para a nossa alma. Por isso a catequese nos ensina a perdoar o próximo e a meditar sobre isso. E em casa, então, faça a sua meditação. Quando fizer essa meditação, vocês vão pegar agora, então, o escutar. O que o texto está dizendo para nós? Vocês vão ler Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 22. Bem curtinho esse trecho e vão responder as perguntinhas. Depois farão a meditação. Como eu analiso esse texto, como ele fala comigo, conversa comigo, e qual é a resposta de Jesus ao discípulo Pedro que está nesse texto. E como que eu aplico essa resposta à minha vida? Nessa passagem, o discípulo Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Aí o Jesus fala: não, 7 vezes por dia, apenas isso não. 70 vezes 7, ou seja, devo perdoar infinitamente, quantas vezes for necessário. A partir disso, vocês vão rezar com essa palavra. Vão rezar e vão pensar: o que esse texto me faz dizer a Deus? O que eu vou falar agora para Deus? Converse com Deus. Aproveite esse momento que você está na sua casa. Fale para Deus das suas dificuldades em perdoar. Peça para Ele perdão. Peça para Deus que conceda a você a graça de saber sempre perdoar. E então faça sua oração individual. Aqui no livro da catequese, traz para nós o momento de fazer essa oração. Momento que você pode aprender a rezar, conversar mais com Deus. E depois traz uma contemplação. Olhar a vida como Deus olha, e aqui te traz um direcionamento. Por fim, chegamos ao nosso compromisso. Agora, o que a palavra de Deus me leva a fazer? Leia para os seus pais, para os seus irmãos em casa. Tenha essa coragem como cristão. A carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2 ao 15. E pergunte a eles também, se eles conhecem outro texto bíblico que fale de perdão. Anote isso em seu caderno, o livro, o capítulo, o versículo e o tema do texto, que os seus familiares indicarem, se eles souberem algum a mais. E aí a gente vai partilhando nas próximas catequeses também. Este é o nosso encontro de hoje, que vocês possam ser perseverantes na vida de oração, no perdão, acompanhando as santas missas e sendo fiéis à catequese, para que nós possamos então estarmos unidos a Cristo através desse canal, fazendo o nosso papel. Que Deus abençoe vocês. Até a semana que vem, na próxima catequese. Fiquem com Deus.